pessoal, começa aqui o programa Biografias, um espaço de desenvolvimento pessoal, profissional, onde as histórias são compartilhadas, para que você aprenda com elas, possa se inspirar, motivar e, principalmente, né, perceber que histórias vencedoras exigem muito de nós. Comprometimento, conhecimento, criatividade, enfim. Então, o Biografias está aqui para levar, né, esse espaço a você e que, com ele, você possa crescer pessoal e profissionalmente. Mas você também sabe, né, que nós temos a preocupação, às vezes a veia jornalística, ela sempre está ali pronta, né, para atuar. Nós estamos vivendo, infelizmente, um período, né, que vivemos um que ninguém gostaria de viver, que foi a pandemia, agora, então, nessa sequência, né, ainda durante a pandemia, esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, é muito importante que a gente traga também esclarecimentos para vocês. E hoje, né, bastante feliz aqui, né, porque temos um convidado sempre especial, e hoje não é diferente, que é o Ricardo Genari, mestre em políticas públicas, especialista em segurança, relações internacionais, terrorismo e inteligência, para traçar um pouco desse quadro para a gente. Ricardo, obrigado por aceitar o convite. É uma honra tê-lo aqui. Olha, não vai escapar sem pelo menos contar um pouco da tua biografia. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí, né, nessa, vamos dizer, essa nova ciranda aí que vem pelo mundo aí, né? Infelizmente, né, e parece que a gente, em vez de um sentido de se resolver, a gente vê um sentido contrário, né? As coisas estão ficando muito mais conturbadas e a gente não sabe como vai terminar isso. Bom, como eu falei, ninguém escapa aqui sem levar literalmente chumbo, né? Então, conta um pouco da tua história, da tua biografia, antes da gente abordar esse conflito que ninguém, como eu disse, gostaria de estar vivendo, Ricardo. Então, eu inicio assim, uma carreira minha profissional na década de 90, né? Sou formado em economia, eu sou bacharel em ciências econômicas, mas eu praticamente nunca trabalhei nessa área de economia. Trabalhei em multinacional, trabalhei em empresas nacionais, e a partir de 96, 97, eu começo a dar uma mudada na minha vida, né? Eu fui para os Estados Unidos, e lá eu comecei a ver que tinha algumas coisas mais interessantes do que para mim, né, na área de não ficar só na área de economia, né? E eu comecei a estudar essa questão de cenários, né? Cenários perspectivos. E quando eu volto para o Brasil, eu começo a estudar mesmo. Eu fui estudar, na época não chamava Relações Internacionais, chamava Política Internacional. Eu fiz o primeiro curso de pós-graduação em Política Internacional, em 97. E aí eu comecei a ver que existia dentro disso um mercado maior, né? E foi quando eu fui para a Escola Superior de Guerra, depois eu virei diretor de inteligência da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em São Paulo. E lá eu comecei a ver algumas coisas que era interessante, não só para mim, como para as outras pessoas. E eu comecei a trabalhar muito nisso, trabalhar para empresas, para governo, fazer palestra para empresas, para governo, nessa área. Foi quando eu comecei a me especializar na área de terrorismo e inteligência. Então, eu fui para Israel, né, no EMAI, que é a indústria material bélico israelense. Eu fiz 3 cursos lá de inteligências e terrorismo, contra-terrorismo, né? Depois eu fui para a Inglaterra, fui para a Cranfield University, que é uma das academias britânicas. Fui fazer um curso, 2 cursos eu fiz na área de contra-inteligência e contra-terrorismo para negócios. Porque as pessoas acham que o terrorismo não tem nada a ver com o negócio, tem tudo a ver. Então, você tem seguros, você tem uma série de coisas, você tem as contingências, você tem os planos de contingência, os planos de gerenciamento de crise, você tem uma série de questões que as empresas e os governos precisam estar atuando nisso, né? Por exemplo, hoje, se você quiser exportar para os Estados Unidos diretamente, se você tiver lá o famoso que ele chama CETAP, que é uma lei contra terrorismo. Se você tiver aqui no Brasil todos os mecanismos na sua empresa, você exporta diretamente para os Estados Unidos sem muita burocracia, porque você está dentro de toda uma especificação que o próprio governo americano ele faz. Então, eu fui estudando essas questões, eu fiz algumas pós-graduação na área de sistema da informação,
Então, eu sempre fiquei muito ligado nisso. Fui para os Estados Unidos também, para a NIA, que é National Intelligence Academy, aprender um pouquinho sobre segurança de eletrônica, essas coisas. Depois, eu fui em 2009, nós fomos para Nova York, passando pela polícia de Nova York, vendo como é a metodologia da polícia lá, como é que eles agem. Então, mesmo sendo civil, eu passei por alguns lugares, né, que são difíceis o acesso, mas, graças a Deus, eu consegui. Então, eu me especializei muito nessa área, né? Então, quando você fala, terrorismo, o que tem a ver com o negócio? E aí, depois eu fui dar aula na FIP, na FIA, nessa área, e justamente eu trabalhava muito nessa questão de como as empresas elas precisam estar prontas, porque quando você tem um gerenciamento de crise, ela é imediato, então você tem que ter o plano pronto. Então, eu trabalhei em Brasília, em algumas unidades em Brasília, banco em Brasília. Então, justamente para a gente mostrar que realmente existe hoje não tem ataque terrorista, a gente não sabe o que pode acontecer. E a gente está numa escala de um problema muito sério, que é essa questão da guerra. Então, estão falando usar artefatos químicos e biológicos. Isso é um ataque terrorista. Então, aí a pergunta é como que o Estado e as famílias se protegem e como as empresas se protegem. Existe todo um aparato que as empresas precisam estar prontas, porque o que vale mais é a imagem. E é igual um acidente aéreo. A primeira coisa quando você tem um acidente aéreo é proteger a imagem da empresa. Então, quer dizer, se você não estiver pronto para isso, a sua perda, não só financeira, as suas perdas dentro da sua empresa, ela é muito grande. Então, quer dizer, as empresas elas precisam estar preparadas nesse sentido de não só o ataque terrorista, né? Mas você tem uma propaganda diversa. Morreu dentro de um caldeirão, caiu uma pessoa e o refrigerante foi contaminado. Então, hoje as empresas, claro, as empresas hoje têm um departamento que cuidam disso, muito bem preparada, mas sempre é importante estar se atualizando as coisas que vêm acontecendo pelo mundo aí. Como a gente estava conversando, relações internacionais hoje ela é fundamental para qualquer empresa. Ela tem que estar sabendo o que está acontecendo. É a mesma coisa, você fala, o gás que sai da Rússia, se o Putin for lá e fechar, praticamente 50% a Alemanha está sem gás. E nós estamos no inverno lá. E como é que se faz isso? Então, é uma questão que a gente tem que pensar sempre em cenários. Quando você pega, vamos dizer, passar pouco para o governo, a CIA, eles trabalham com muitos cenários. Então, por exemplo, na CIA se trabalha de 10 em 10 anos, cenários. Então, eles devem estar já em 2060, 2100. Então, eles vão trabalhando, claro, não é 100% garantido isso, mas assim, você já tem uma linha para onde pode caminhar o mundo. Se o mundo vai chegar a 2100, a gente não sabe ainda. Precisava conversar com alguém que está lá em 2080, pelo menos. Então, isso é muito interessante, né? Então, os bancos fazem muito isso, né? Não com essa precisão, mas eles trabalham muito com cenários, porque os analistas precisam de ferramentas realmente para montar portfólios de negócios, tal, para serem repassados para os seus clientes. Então, mas eu vejo assim, eu posso até falar como eu tive vários alunos de bancos, a gente via que existe uma miopia, vamos dizer assim, nesse sistema, né, de conhecer só a área financeira. E você tem que conhecer. Hoje a gente tem a questão do meio ambiente, a gente tem toda uma questões sociais, políticas, e isso tem que estar inserido, e agora militar. Então, quer dizer, a gente precisa ter um contexto maior para a gente entender para onde a gente está indo. Então, é um pouquinho do que eu faço aí. Muito bom, muito bom. Olha, primeiro eu vou já trazer aqui um legado da tua história, né? Porque eu também falo muito isso em palestras, né? Que a gente não pode ter medo de mudanças, né? Muitas vezes, né? Porque ali elas abrem portas, você conhece pessoas e principalmente redireciona um caminho que vai te levar, às vezes, à felicidade pessoal e profissional. Então, parabéns, né? Porque eu também me graduei em administração de empresas, né?
e depois minha vida foi trilhando outros rumos. Eu digo assim, como por uma prova, uma competição de rafting, né? Que a gente entra no bote, vai virando e de repente a gente entra no mar, né? No espaço mais tranquilo. Então é isso mesmo, Sim, né? Não tenha medo de mudança. Olha só, né? O que o Genari fez, ele foi para os Estados Unidos, né? Viu ali, observou, né? Olhar aberto, observou uma oportunidade, fez todo um trabalho, né? De conhecimento, de envolvimento, de comprometimento, e está aí, né? Um profissional de grande capacidade, muito respeitado nessa área, e tenho certeza que encontrou a felicidade. Então, parabéns, porque já é obrigado. uma boa, um bom alerta que você deixa aqui, quem nos acompanha, que muitas vezes está, infelizmente, né, Ricardo, 75% das pessoas não estão felizes com o que fazem, muitas Sim, vezes até sendo bem remunerados. Então, você exatamente. reforça essa ideia de ir em busca, né, estar atento e aceitar, né, muitas vezes, Sim, as novidades que a vida provoca. E também trago aqui, né, esse olhar que você desperta, né, da relação, né, para esta guerra com o lado econômico. Infelizmente, não dá para dissociar, tem muita coisa envolvida em relação a isso. Ricardo, agora vamos falar assim, especificamente desse momento, né? Porque ou a mira é muito boa, infelizmente, né? Porque houve um ataque, né, da Rússia a praticamente 25 quilômetros ali da divisa com a Polônia, né? E aí já, opa, é a Terceira Guerra Mundial, né? Já estão tentando provocar isso. É realmente um caminho de Terceira Guerra ou isso não está sendo levado para este lado, pelo menos para a OTAN, aonde, né, está quem poderia entrar e provocar uma Terceira Guerra Mundial? perfeito. Eu acho que é um conjunto de tudo. Então, o que aconteceu ontem na Polônia, 25 quilômetros da Polônia, já é uma demonstração, porque com certeza o governo russo sabe, sabe da distância da distância da fronteira da Polônia com a Ucrânia. É a mesma coisa quando teve o ataque de mísseis, de míssil da Coreia do Norte, que passou por cima do Japão. É a mesma coisa. Você mostra que você está determinado a fazer alguma coisa. O que eu vou fazer, eu não vou te falar, mas eu posso fazer. Então, é com essa expertise que o Putin trabalha. Então, quer dizer, existe esse conjunto de situações que estão sendo colocadas no mundo. Isso é muito, na minha visão, é muito preocupante. Porque enquanto a gente está trabalhando com dois modos operantes. Enquanto o Ocidente trabalha com o econômico, a Rússia trabalha com o militar. Então, quer dizer, é muito complicado isso. Claro, cada um está trabalhando com o que tem. Claro, os Estados Unidos ele tem, é a maior potência mundial. Então, quer dizer, mas ele não quer se envolver em termos militares. Só que ele deixa uma brecha nesse sentido, né? Algumas ameaças, como está ameaçando a China, se a China realmente partir para uma proteção russa. Então, a gente já começa a perceber que essa guerra, ela começa a incorporar de ambos os lados. Do lado ocidental, a gente sabe quem já tem. E do lado, do leste europeu e da Ásia, a gente também não sabe. Então, quer dizer, a gente está sabendo. Então, agora, com essa inclusão da China, fica muito perigoso. E na hora que você começa a ameaçar, é igual o cachorro, né? O cachorro que está perdido. Você começa a chutar, ele reage. Então, quer dizer, isso é uma coisa preocupante, porque a China não é aquela China que a gente tinha no começo do século XIX, que todo mundo batia nela, do século XX, desculpa, que todo mundo batia, a própria Rússia bateu, Japão e outros países bateram na China. E hoje a China não é um cachorro perdido. Então, quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que a gente percebe é que as lideranças mundiais, a gente vê muito assessor falando. Eu estava vendo a cobertura hoje dos assessores americanos falando, hoje o presidente tem que vir e ele mesmo falar. Ele mesmo pegar um avião e tentar sentar com Putin, porque ele é a maior liderança mundial. Então, quer dizer, ele tem que tomar. Não, porque não está na OTAN. Não é questão de OTAN, não é questão de ONU, nada disso. É uma questão, como você mesmo disse, estamos próximos de uma terceira guerra? Provavelmente.
se você colocar isso numa escala de 0 a 100, na minha opinião, hoje a gente estaria em 40%, que é muito. Eu acho que a gente está em 40%, porque o Putin, como a gente estava falando de livros, né, você lê a biografia, eu sempre estudei um pouco ele, porque eu sempre achei um cara diferenciado do que a gente vê no mundo. E tinha o Trump do outro lado também. Então é aquela história, quando você tem dois pensando a mesma coisa, é muito mais fácil você negociar. É muito mais fácil. Você tem dois loucos, eles vão lá e resolvem. Agora, você tem um aqui de um lado e não tem ninguém desse lado. Então, isso fica muito difícil. Então, a gente percebe que eu tenho certeza que o Putin ele jamais vai recuar. Enquanto ele não tiver os objetivos dele estabelecidos, ele não vai recuar. E a outra coisa que a gente vê é que o presidente da Ucrânia, o Levinsky, ele também vem ele agora, como ele dentro da mídia internacional, ele vem crescendo muito, tal. Você percebe que ele também não tem muita vontade de negociar o que o Putin quer. Então fica muito difícil. A distância é grande, sem dúvida. A distância é muito grande. E o Ocidente, fazendo esses embargos econômicos, vai chegar uma hora, na hora que a Rússia não tiver, que o russo não tiver o que comer, e nem o que beber, e nem como se defender, aí a gente não sabe o que vai passar na cabeça, não só do Putin, como nos generais que estão com ele. Claro, tem dissidentes ali? Tem, claro que tem. Mas é claro que a agência de inteligência russa está atrás de todo. Ele já reclamou da agência de inteligência russa, porque é um enfrentamento dentro da Ucrânia, a Ucrânia está tendo uma resistência boa, então ele vem reclamando disso, das posições da inteligência russa. Então, quer dizer, ele está bem atento. Então, quer dizer, ele e seus generais e as pessoas esses grandes milionários que o apoiam, ele tem ainda alguma coisa na manga ainda, e a última dele, infelizmente, seria realmente um conflito de grandes proporções. Não sei se usando armas nucleares, mas ele poderia até usar uma arma de baixo impacto nuclear. Então, eu vejo, muito preocupante a situação. A gente, quando a mídia, eu fico vendo muito, e isso é uma coisa que eu me preocupo muito com essa questão também, nada contra a mídia, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora que você passa essas informações. Morreu uma mulher grávida, né? Como não tivesse morrido ninguém. Então, quer dizer, isso é muito preocupante, porque é uma guerra. Vai morrer muita gente, está morrendo muita gente. Então, por enquanto, do lado russo ainda não tem, mas é uma guerra. Então, a gente precisa se preocupar com isso, com o global. E colocar realmente, a gente falar, olha, tanto um lado como o outro, eles não querem negociar. Então, o Zelensky, ele está avaliando agora, quem sabe ele vai ganhar até o Prêmio Nobel da Paz. Então, só que assim, ele está deixando o povo dele ali, esses corredores humanitários, eles são importantes? São, mas a grande parte da nação ucraniana está lá dentro ainda. Então, você tem que pensar na nação, não pensar nele. Então, no meu ponto de vista, para você resolver isso, você precisa sentar numa mesa e negociar. Negociar. E cada dia mais o Putin coloca mais barreiras para essa negociação. É aquela história. Eu estava pensando, mais de 50 empresas já saíram de lá. Bom, e se resolver isso? Claro que o Putin vai colocar isso dentro de um pacote. Falar, vem cá, as empresas americanas, as empresas europeias vão voltar para cá? E como vão voltar? Então, é uma preocupação muito grande. O que parece que a gente está se distanciando muito, vamos dizer, da paz. A gente está se distanciando muito por interesses, às vezes, particulares de ambos os lados. Né? A vaidade de um, a vaidade do outro. Então, a gente não está, no meu ponto de vista, a gente não tem, hoje, uma questão muito definida de se tentar uma paz como a gente tinha lá atrás, grandes estadistas, não precisa ir muito longe. O próprio presidente Ronald Reagan, o próprio Bill Clinton, Margaret Thatcher, né, Madeleine Albright, que eram pessoas, até a Angela Merkel. Eu tenho certeza, se ela tivesse aí, porque ela fala russo fluentemente. E era a única autoridade que o Putin respeitava. Era ela. Então, quer dizer,
poderia ela ser uma fonte de tentar solucionar esse caso, né? Então, a gente está nesse imbróglio aí, não vejo a resolução disso em 1, 2, 3 semanas. Infelizmente, vai morrer mais gente, a questão vai piorar. E aí vamos rezar bastante e torcer para que, pelo menos, alguém tenha alguma solução para esse acontecimento. Perfeito. A colocação importante que você faz, e realmente, né, esse nacionalismo, né, do presidente Volodymyr Zelensky, ele realmente tem ganho, né, espaço, mas, em contrapartida, também pode estar fazendo mais vítimas, né, porque o povo vai para as ruas, né, defende o seu espaço, quer ficar na Ucrânia, e, nesse momento, talvez, né, nessa situação, ninguém quer que as pessoas saiam de casa, mas, sem dúvida alguma, elas estão muito expostas a isso. Me chama a atenção também, Ricardo, até para entender um pouco, essas reuniões da ONU, né, onde centenas de pessoas estão ali, né, gastando dinheiro, discutindo, defendendo os seus pontos, mas não há nenhuma atuação da ONU mais efetiva. Ela realmente está impedida disso, né? Ou ela tem condições, né, de tentar entrar numa forma de, pelo menos, encontrar um bom termo de conversa entre os dois presidentes? Você colocou um assunto bem interessante, ainda bem que achei mais uma pessoa que pensa como eu penso, né? Porque, assim, a ONU ela não tem poder, né? Ela não tem poder de veto. Quando eu falo poder de veto, ela não tem poder, vamos dizer, político, de se resolver alguma coisa. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que essas organizações que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê muito aí na questão da pandemia, o OMS, a gente precisa redesenhar todos esses movimentos, né? A OTAN, ela tem força de poder dentro. Mas por quê? Porque tem um interesse muito exclusivo, né? Ela tem um interesse militar dentro da Europa, ela foi criada justamente para a defesa vamos dizer, da Europa Ocidental contra a Oriental. Então, a gente vê, e a ONU é o que você está falando, o próprio presidente, o ex-presidente Trump, ele falava muito disso, que ele queria rediscutir essas questões de ONU, OMS, e cada dia que eu vejo na televisão, eu fico vendo que tem muito mais organizações. Por que a OMS tem que ser em Genebra? Né? Então, quer dizer, é o que você falou do custo. É um custo muito alto você manter isso, né? Quantos diplomatas, quantos... Então você fala, pô, precisa de tudo. Na hora que precisa, como agora, ela não tem influência nenhuma, ela não tem decisão política nenhuma. Então, quer dizer, é uma questão que ela é importante? É importante. Claro que ela é importante. Mas a gente precisa discutir as funções da ONU, pelo menos no meu entender. A gente rever essas discussões da ONU, rever esse custo, porque todos os países que são alinhados à ONU pagam. E qual é o resultado? Qual é a contrapartida disso? Então, quer dizer, eu já tive algumas vezes na ONU, a gente vê, você fica olhando aquele prédio lá, você não consegue estacionar carro lá fora, porque é tudo carro chapa azul. Então, quer dizer, é um negócio que quando tem esses conflitos, a gente vê. Claro que ela tem interesses, claro que ela vamos dizer, existe uma ingerência na movimentação dela pelo resto do mundo, claro que tem política ali por trás, tem uma série de coisas. Então, quer dizer, o que eu vejo assim, não existe bonzinho nem malzinho, existem interesses. Existem interesses. Entre países não existe amigo e inimigo, existem interesses. Então, a gente precisa ver como esses interesses estão sendo colocados perante a humanidade. Então, vamos discutir isso? Vamos. Quer dizer, como você estava falando, pega a África hoje, né? Tem gente morrendo na África por N motivos, fome, doença, uma série de coisas, ditadores, uma série de coisas. E o que é feito lá? Porque a África é um país, como nós estamos na mesma latitude. Por que os chineses invadiram lá? Por quê? É a mesma latitude que o Brasil, tem terras férteis, tem ouro, tem diamante, tem tudo.
Então, o que acontece? Todo mundo foca lá, porque é um interesse muito grande. Só que tem milhares de pessoas morrendo. Quer dizer, nós estamos no século XXI, tem país que não tem esgoto ainda lá. Então, quer dizer, para que funcionam esses organismos? Aonde estão nessa hora? Aonde estão? Nova York, Genebra, aí é bonito, né? Para quem conhece os dois, sabe que é bonito. Mas ali em foco mesmo, é importante. A atuação deles, eu acho que é importante. Mas eu acho que está na hora de rediscutir todo esse sistema internacional. Depois desse conflito, eu acho que era interessante as grandes nações. Claro que não vão fazer isso por causa dos interesses que tem por trás. Mas, assim, seria muito interessante se rediscutir toda essa situação. Perfeito. E mais uma vez se reforça também esse olhar econômico, né? Trazendo um pouco da África, que também muita gente morreu lá ainda por falta de vacina, né? Uma área que menos se vacinou em função, né, da dificuldade de condições financeiras, mas realmente, como você disse, né, com o solo rico, com essa parte toda, enfim. Então, os fatores econômicos que você citou no início sempre estão aí, né, sob os olhares aí das grandes potências. E eu acompanhei uma entrevista tua, Ricardo, onde me chamou muita atenção que você disse que assim é uma guerra psicológica e militar. Então, o que é que você quis expressar com isso? Por exemplo, esses países podem estar usando fake news para tentar jogar uma pressão maior, né? Por exemplo, a Ucrânia contra a Rússia e vice-versa. Explica um pouquinho dessa terminologia. Então, quando eu falo uma guerra psicológica, são vários sentidos. Um primeiro sentido é um sentido de comunicações mesmo, a mídia, né? Que esses países eles usam desinformação, propaganda diversa. Então, toda essa situação ela é conveniente, vamos dizer assim, para ambos os lados. Então, como eu acabei de falar, olha, está acontecendo isso, invadir o território, não sei o quê, morreram. Aí você vai ver fake news. Ah, estão usando arma química, é fake news. Só que hoje a informação ela é instantânea. Então, ela afeta diretamente a humanidade. Ela não afeta, não é como era no passado, que demorava um mês, demorava um dia para você saber que Pearl Harbor foi atacado. Então, quer dizer, isso é muito prejudicial. Então, a primeiro lugar, essa guerra de informações ela é péssima. Não para um lado, nem para outro lado, para todo mundo, para toda a humanidade. Porque a gente não sabe com quem a gente... Daqui a pouco sai um maluco aí dizendo, olha, tacaram uma bomba nuclear em tal lugar. Não vai demorar isso, a gente vai ouvir isso. Vai ser um desespero. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a imprensa ela precisa filtrar muito bem o que está acontecendo realmente para que realmente não se crie um pânico mundial. Então, acho que é o primeiro passo. O segundo passo, quando eu falo psicologicamente, vem a questão, ela vem a questão social e uma questão política entre as duas nações, entre a Rússia e o Ocidente. Então, é aquilo que a gente está esquecendo. Por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Bom, o principal motivo é que a Rússia não quer a OTAN dentro da Ucrânia. Ponto. Então, hoje já não é mais ponto, é vírgula. Aí vem, não, agora eu quero que a Ucrânia se renda, a Ucrânia quer fazer um acordo, dividir a Ucrânia em dois. Então, começam essas questões que a gente não vê mais o fim. Só que dentro dos países, as pessoas estão sofrendo e as pessoas vão reagir. Na hora que não tiver, nem na Ucrânia e nem na Rússia, as pessoas não estão comendo, porque está saindo 2 milhões de pessoas. A Ucrânia tem quase 50 milhões de habitantes. Então, quer dizer, tem 48 milhões de pessoas lá dentro. Então, quer dizer, isso é muito prejudicial. E essa guerra de imagem, eu sou melhor que você, não está levando a nada isso. Então, quem está sofrendo mesmo é o povo. E o povo vai chegar uma hora e falar, vem cá, chega disso. Dos dois lados, chega disso. E aí o que a gente pode ter? Uma convulsão social dentro dos dois países. Isso pode ser o adversário do Putin, Ricardo? Pode. Ele tem inimigos dentro da Rússia, ele sabe disso. Ele tem inimigos. O povo nas ruas, isso pode ser o maior adversário do russo? Pode, porque o tempo vai determinar isso. É aquilo, o povo russo como o ucraniano, eles são irmãos. Eles sempre viveram
a vida histórica desses países, viveram em conflitos, a vida inteira deles viveram em conflitos. Eles sabem, os mais velhos sabem, vamos dizer, eles estão mais preparados para isso. Os mais novos não, é o que a gente vê. Quando tem uma saída da população, são os novos. Os mais velhos estão lá ainda, porque eles já conhecem um pouco, eles já passaram guerras lá. Passou uma Segunda Guerra Mundial, que não foi fácil. Então, isso eles vão até um certo limite. Quando chegar na segunda fase, que não tiver comida, não tiver água, aí a questão é diferente. Aí pode ter uma insurgência dentro. Aí é matança. Porque o Putin vai colocar o exército, a polícia, aí é matança. Porque, então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Talvez alguns países estejam trabalhando com isso, esperando, vai fazendo um embargo econômico, deixando chegar lá na frente. E na hora que chegar o povo sair na rua, e aí por falta de comida, morrer de fome, essas coisas todas, que a gente já viu na história da Rússia, aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí eu acho não, essa palavra achômetro, eu tenho um cenário que o próprio presidente Putin saia com medidas mais duras, não só contra a Ucrânia, mas contra o Ocidente. Você vê, ele já sobrevoou o espaço aéreo da Suécia. Ele já atacou a 25 quilômetros da fronteira com a Polônia. Ele está abrindo vamos dizer, esse corredor humanitário está ajudando muito ele, porque ele está tendo acesso, ele tem a Crimeia ali, mas ele está tendo acesso ao mar, que ele precisa. Então, você vê que ele está abrindo várias frentes. Ele está tomando a Ucrânia, você percebe que cada dia ele está chegando em Kiev, de vários frontes, vamos dizer. Só que, assim, eu vejo que ele tem uma obsessão maior, que não é só a Ucrânia. Então, quer dizer, isso é preocupante. Eu não sei como os serviços de inteligência do mundo estão vendo isso, mas é notório. Você vê que hoje teve um ataque em Israel, um ataque cibernético em Israel, no governo israelense. Então, quer dizer, mas a gente não estou falando que foi da Rússia, mas são coisas assim que estão acontecendo no mesmo tempo. E quando você fala de Israel, a gente está falando, é uma nação que sabe que aqui é um conflito. Então, é uma questão difícil. O Zelensky, ele é judeu. Então, você começa a colocar uma situação, você fala, bom, será que tem relação ou não? Então, deixa lá guardadinha essa informação para a gente ver um pouquinho lá na frente. Então, quer dizer, são situações que a gente precisa pensar, e a liderança mundial precisa participar. Esse olhar, esse peso, né, de fora realmente precisa acontecer, e é o que a gente espera. Agora, sim, esse tempo, acho que o tempo hoje ele é aliado e adversário das pessoas, né, assim, dos países em questão. Por exemplo, a Rússia, acredito que era um tempo curto dessa guerra. Sim. Em contrapartida, né, os outros países, vamos dizer, a OTAN especificamente, ela quer talvez um tempo mais longo, e enfraqueça a Rússia, né, e ela saia com as patas bem machucadas. O tempo hoje é o determinante nessa situação, Ricardo? Com certeza. Porque, assim, se a gente prolongar mais essa guerra, é uma guerra. Você vê, o Putin ele pensa o seguinte, a Kiev está a 800 quilômetros de Moscou. Quer dizer, você está dentro de Moscou. Então, ele jamais vai permitir isso, que o Ocidente... O Putin, quando você analisa, você tem que analisar primeiro quem é que está ali na frente, é o Putin. Né? Ele vamos dizer, é o CEO da guerra, entre aspas. Então, quer dizer, ele planejou tudo, todo planejamento, ele foi uma pessoa criada dentro da KGB, desde os 16, 20 anos dele, ele esteve na KGB, ele passou por várias áreas, desde a área financeira até a área operacional. Então, ele conhece, ele é um profundo conhecedor de geopolítica. Ele conhece geopolítica. E ele conhece guerra. Então, quer dizer, conflitos, ele conhece. A gente vê o que a Rússia fez aí nos últimos anos em vários países e com várias pessoas.
Então, isso não acontece de um dia para a noite. Isso é uma questão que ele preparou essa invasão. Porém, ele sabe, ele tem várias fases que ele está indo para frente. A primeira fase foi uma fase de entrar, ele achava que ia ser fácil, ter uma resistência boa, com a ajuda dos aliados, com material bélico. Bom, ele está indo para uma segunda fase, que é uma fase que ele vai usar material militar muito mais potente. É o que a gente está vendo. E junto com a guerra cibernética. Na hora que ele conseguir desligar todo o sistema da região ali, ficar sem gás, ficar sem luz, ficar sem água, ficar sem nada, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ele vem pelas etapas. Ele, na minha opinião, já está numa segunda etapa. E ele vem testando não só a Ucrânia, como os países aliados. A OTAN, ele não vai sair de lá enquanto não desistirem dessa questão da OTAN dentro da Ucrânia. Por quê? Há anos atrás, acho que era o presidente Bush, foi a primeira tentativa de colocar aquele escudo, não sei se vocês lembram, aquele escudo de mísseis na Polônia, que era uma defesa de barreiras contra a Rússia. E foi uma briga, isso foi até o governo do presidente Obama, que eles não conseguiram colocar. Por quê? Falou, não, aqui você não vai colocar mísseis. Ah, mas a gente está defendendo o território ocidental. Falou, tudo bem, mas aqui vocês não vão colocar esses mísseis balísticos. Ah, não, mas é contra o Irã. Não, tudo bem, então vocês colocam lá. Então foi uma guerra diplomática que eles conseguiram resolver. Bom, agora não. A OTAN, ela está... Assim, ao meu ver, a OTAN ela podia recuar também. Porque todo mundo fala, em democracia. Peraí, a democracia vai até onde você também tem direitos. E a gente não pode esquecer os costumes e os direitos da Ucrânia e da Rússia. Quer dizer, por que você precisa construir uma base aqui de mísseis dentro do meu território? Para quê? Então, quer dizer, você tem intenção de me atacar. Então, ele, como presidente da Rússia, está defendendo o seu Estado e seu povo. Então, quer dizer, mas tem outros interesses. Claro que tem. Tem econômicos, tem tudo. Só que, assim, a OTAN ela podia recuar. Podia recuar como o presidente Zelensky. Podia recuar. Por que não? Tá bom, então vamos fazer aí uma rodada. Em 1990, foi assim, quando caiu o Muro de Berlim, foi negociado com o presidente Gorbachev e o presidente, o pai, o Bush, que a OTAN não entraria mais na região que foi as ex-repúblicas soviéticas. Então, quer dizer, contratos de ambos os lados estão sendo quebrados. Então, essa é uma preocupação grande, porque, assim, se você não tem... os contratos estão sendo quebrados, porque só uma parte tem que pagar, a outra também. Por isso que existe a negociação. Né? É o famoso, na diplomacia, o soft power. Vamos para o soft power, vamos sentar nós quatro aqui, os 4 presidentes, não ficar mandando assessor. Eu acho que a assessoria vai até um determinado momento, mas quem decide são os líderes. E é as coisas que a gente não está vendo. Então, eu vejo assim uma preocupação, a gente vê que a OTAN realmente quer impor a sua vontade se instalando dentro da Ucrânia. Então, fica muito difícil a gente resolver essa situação. Porque às vezes o corpo diplomático vai tornar essas discussões mais longas realmente, né? Os 2 presidentes certamente, né, sentados, né, frente a frente, vão chegar a esse consenso de forma mais rápida. Ricardo, para a gente encerrar, antes também, se você tiver alguma colocação, fique à vontade. E o Brasil nessa situação toda, diplomaticamente, economicamente, que postura precisa ser adotada? Gostaria que você também trouxesse esse quadro para o nosso canto aqui. Eu acho que é interessante a sua questão, porque assim, eu vejo assim, uma dissidência mais ideológica no país. Só que a gente tem que ver, como você mesmo disse, com a diplomacia e com a estratégia. E deixar a ideologia de lado, seja de esquerda ou de direita. Então, assim, a gente está sendo atingido? Estamos sendo atingidos, como o mundo está na questão da gasolina, questão do óleo, de tudo isso, da energia, vamos dizer. Fertilizantes, o Brasil está sendo atingido, tal. Por incrível que pareça, o Brasil,
até bate um pouquinho do economista, né? A gente não entende como o Brasil, às vezes, ele sai dessas crises. E a gente está numa situação até, tudo bem, o dólar está subindo, a bolsa está caindo, isso faz parte do mercado. Mas a gente está sempre conseguindo navegar, né, nesse mar agitado. A posição do presidente Bolsonaro, eu vejo que foi mas ele foi neutro. Eu acho que foi a princípio, foi uma decisão correta. Claro, a própria diplomacia brasileira se colocou dentro da ONU dizendo que era contrário à invasão. Mas nós não fomos contra a política do Putin. Então, quer dizer, essa neutralidade, a gente, no meu ponto de vista, ela é até favorável ao Brasil nesse momento, né? Claro que os aliados, nós somos o maior parceiro dos americanos na América Latina. E claro que tem uma pressão do governo americano sobre o brasileiro para a gente... o Brasil está no Conselho de Segurança, então pressiona o Brasil está dentro da diplomacia, está colocando as suas questões lá dentro, e eu acho que está sendo bem apropriada as nossas colocações dentro da ONU, então, e dentro do mundo, porque a gente não sabe quando vai terminar isso. Então, é aquela história, a corda sempre estoura para o mais fraco. Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, pode acontecer da manhã ter um resultado positivo, acabar essa guerra, e aí como é que fica? Os países que foram contrários. Porque você pode ter certeza que na hora que eles resolverem esse problema, a própria Rússia e a China vão olhar para países que foram contrários a eles. E com sanções inversas, né, Ricardo? Sanções exatamente. Exatamente. Então, essas sanções inversas, a gente precisa... E o posicionamento, na minha opinião, do Brasil, ela foi correta. Vamos ficar na neutralidade, vamos ser contrário à invasão, mas a gente não está nem com A e nem com B, né? Então, quer dizer, a própria Carta da ONU fala que quando um aliado for atingido, todos os aliados serão chamados. Por enquanto, nenhum aliado foi... A Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, né? E ela como aliado, né? Na Carta da ONU era os aliados. Então, é uma questão, o Brasil se posiciona, na minha opinião, bem, né? Mas foi em cima do muro, pode até ser, mas eu acho que para o Brasil é bom tá de fora, porque a gente não sabe o que pode vir pela frente aí. Então, como você mesmo disse, eu estava vendo o presidente Putin dizendo, a gente pode começar a rearmar Cuba e Venezuela. Então, quer dizer, o que ele falou, por que a OTAN pode entrar aqui, eu não posso colocar uma bateria de mísseis no México. Então, quer dizer, são essas questões, porque essa guerra, mesmo acabando, ela não vai parar aí. Ela não vai parar aí. Essa guerra ela vai continuar uma guerra comercial com outros países, ela não vai acabar de uma noite para o dia. Então, e depois que se cessar isso, eu acho que a gente parte para uma questão, não uma guerra fria, mas a gente vai ter conflitos localizados entre o Ocidente e o leste europeu, porque vai deixar marcas. Então, a gente precisa ver, eu acho que esse isolamento, né, essa neutralidade do Brasil, ela é importante, porque ela vai conseguir falar com ambos os lados. Então, quer dizer, a gente tem aqui, acho que a segunda ou terceira maior comunidade de ucranianos no mundo está aqui no Brasil. Então, quer dizer, a gente precisa estar... e na diplomacia, a gente precisa estar questionando essa questão e não entrando, vamos dizer, em situações muito difíceis para o país. E essa neutralidade repete a posição do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Ricardo? Sim e não, porque como nós fomos para a Segunda Guerra, posicionamento diplomático, sim, né? Porque nós fomos, exatamente o que está dizendo, nós como aliados, nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, mandamos pracinhas, mandamos
E o Brasil foi muito bem lá. O Brasil. Só que a nossa neutralidade, ela foi, ela não teve, a neutralidade nossa, ela foi colocada por a gente estar posicionado com os aliados, com os americanos. Só que tem vários relatos que o próprio, tanto Getúlio Vargas como os outros, não só presidentes, a própria igreja, ela se manifestava no sentido também de ficar neutro na posição dos nazistas, né? Então o Brasil ficou ali em cima do muro, né? Ficou no samba, né? Fomos para lá, mas ao mesmo tempo nós fomos mais para defender do que atacar, né? Então o próprio posicionamento americano nesse sentido, né? Então, assim, exatamente você falou, eu acho que essa associação é bem interessante. Foi exatamente, não exatamente, mas foi similar, Segunda Guerra, com que o Brasil está se posicionando agora. E isso é interessante a gente manter, tanto é que a gente tinha grandes embaixadores, né? Oswaldo Aranha, a gente tinha vários embaixadores que mesmo na guerra e pós-guerra se manifestaram no sentido de se resolver a questão mundial na diplomacia, não na guerra. Esse tem sido o discurso mesmo. Muito bem. Ricardo Genari, mestre em políticas públicas, especialista em segurança, relações internacionais, terrorismo e inteligência. Obrigado pela tua participação, Ricardo. Eu gostaria que você, nesse encerramento, deixasse uma mensagem aqui para quem nos acompanha. Eu acho que a minha mensagem assim seria no sentido da humanidade, acho que ficar mais atenta a tudo que está acontecendo no mundo, né? A gente fica muito alinhado ao capital, ao dinheiro. Claro que isso é importante, é importantíssimo, mas assim, eu acho que a vida ela é muito mais importante. Então a gente precisa estar discutindo essas situações, tentando realinhar o que a gente está vendo, a gente melhorar as condições da humanidade em todos os sentidos, porque a guerra, a história é cíclica. A história é cíclica. Você pegar lá 10 mil anos antes de Cristo, você traz algumas situações que nós estamos vivenciando agora, pandemias, tudo. Então, quer dizer, a gente precisa estar mais olhando para a humanidade no sentido da gente melhorar as nossas condições. Eu acho que não é demagogia isso, mas é uma vivência aí que a gente vai vendo aí, passando por muitos lugares que eu já passei. Então, assim, é uma coisa que assim, a gente conversa bastante sobre isso, da melhoria da humanidade. Acho que é o recado que eu poderia deixar. O resto a gente consegue. Com certeza, e que ela seja constante. Muito obrigado, exatamente, Ricardo Genari, e agradecemos a você também, que acompanhou aqui o programa Biografias, com os esclarecimentos, né, com essa clareza e raciocínio que o Ricardo Genari trouxe. Obrigado pela sua companhia, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos programas e até a próxima edição do programa Biografias. Tchau, pessoal!